Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero trazer para vocês um artigo, né, na verdade um livro curto, bem fácil, sobre quem é a noiva de Cristo. E então assim, já pode clicar na descrição do vídeo aqui que você vai encontrar o site, né? Mas eu vou dar referência para vocês, tá? O assunto é esse hoje. Então, quem é a noiva de Cristo? Então, peço que se inscreva no canal, assine as notificações e na descrição desse vídeo vocês têm meu telefone, caso queiram conversar comigo. Na página inicial tem um curso de teologia, curso livre, página inicial, nos links lá. E peço que se torne membro do canal, tá? Mas hoje eu vou estar falando sobre a noiva de Cristo e por que eu estou falando desse tema, ok? Então vamos ao vídeo. Essencialmente, deixa eu ver aqui, eu quero tá, por exemplo, esse rapaz aqui falou que tá errado porque eu gravei um vídeo, a verdadeira noiva de Cristo. Esse é um vídeo meu de 3 anos atrás, em que eu pego textos bíblicos, vou no original, explico a diferença entre noiva e esposa, né? Porque a Almeida atualizada traz noiva, a Almeida corrigida fiel traz esposa, né? Então eu explico, pego concordância de grego, vou no tema. Só que assim, o cara ele não acredita. E tá, se você não acreditar, tudo bem. Isso não me incomoda. O problema é o cara dizer que eu tô errado e ele não trazer referência bibliográfica. Eu tô com a Bíblia aberta, ó. Tanto que vocês veem que esse é o vídeo que eu tô gravando com o celular em cima da Bíblia. Eu não estou falando igual eu estou fazendo aqui. Eu estou gravando em cima da Bíblia e mostrando a concordância, mostrando o dicionário. Mas não adianta, tudo bem. Isso é uma questão metodológica. A questão é que, por exemplo, ele acha que eu estou errado porque ele aprendeu assim. E quando a gente confere os nossos estudos, a gente vai conferir aquilo que a gente acredita, nem sempre a evidência concorda. Então o que acontece? Eu já tenho esse vídeo falando sobre o assunto, só que eu quero trazer para vocês uma tese, tá? Uma tese que é essa aqui, ó. O site Sola Escritura, então vocês vão fazer o que? Deixa eu só colocar aqui para baixo, ó. Vocês vão colocar o seguinte, ó, a noiva de Cristo, Sola Escritura. Aí vocês já vão cair aqui, a esposa ou a noiva de Cristo, quem é? Né? É muito interessante esse artigo, então você só vai clicar, você só clica em cima e você já entra dentro desse livro de 88 páginas sobre o assunto. Então assim, o pessoal mandou Efésios 5:22 para mim, mandou alguns textos, né? E curiosamente, esses textos todos já foram respondidos aqui, ó. Problema de Efésios 5:22, 2 Coríntios 11:2, né? E interessante que aqueles que defendem que a igreja é a noiva de Cristo, eles nunca mencionam, por exemplo, Apocalipse 21:9-10. Na verdade, a gente pode pegar 21, 1 e 2, mas a gente pode pegar o capítulo inteiro de Apocalipse 21 e lá fala quem que é a noiva. Lá deixa claro quem que é a noiva. Apocalipse 21 já mata o assunto. Só que aqui o cara ele faz uma explicação de tudo, né? E ele faz até uma análise sobre a palavra eclesia. E nesse livro aqui ele vai demonstrar o Robert Elan, né? O Robert Elan aqui, ó. Quem que é o Robert Elan? PhD, né? Em Bible Studies pela LBU, Louisiana Baptist University. Veja que não é da mesma igreja que eu. Autor, professor, conferencista, reitor da DuPont Bible Institute, DuPont Washington, apologista de criação contra a evolução, né? Então assim, o livro foi escrito em 2002, né? Foi traduzido e aí ele vai explicar que ele vai fazer uma busca. É interessante que ele vai fazer uma busca ao longo da história de como a igreja se tornou a noiva e de quem fez isso. Então assim, eu entendo, e aí agora eu quero voltar, tá? Então vou voltar aqui. Se você quiser ler esse livro, é só digitar como? É só digitar noiva de Cristo, Sola Escritura. Você já cai aqui, né? Já cai aqui. Eu ia deixar o link na descrição aqui também, mas eu não vou, porque se esses links ficam tirando a gente do YouTube, o YouTube não empurra o vídeo. Mas aí eu quero comentar o porquê que isso acontece, por exemplo. Essa é uma doutrina que essa é uma doutrina que, na minha opinião, ela não interfere
Ah, voltou. Ela não interfere na questão de salvação. Essa é uma doutrina, se você crê que a noiva de Cristo é a igreja ou não interfere na salvação, é um detalhe. Só que isso é uma curiosidade que eu gosto de colocar esse ponto. Eu sempre gosto de colocar esse ponto, quem é a noiva de Cristo, porque o que acontece? A gente vê pastores falando isso, a gente vê professores falando isso, a gente vê o ancião, o pregador falando isso, só que a gente nunca estudou o assunto. Se você estudar o assunto de fato e olhar com atenção, você vai perceber o quê? Que a igreja não é a noiva. Não é a noiva. Se você parar para se deter um pouquinho no que o texto bíblico diz sobre quem é a noiva, você vai perceber realmente que não é a igreja. Que não é a igreja. Né? E é simples. Porque às vezes a gente pega textos, aí eu volto para a tese, né, para o livro aqui, muitas vezes a gente já pega textos, né? Muitas vezes a gente já pega textos acostumado sem analisar o texto por texto. Por exemplo, o problema de Efésios 5:22. Efésios é uma comparação. Paulo ele está fazendo uma comparação entre a igreja e o casamento. Né? Então, a igreja como uma mulher adornada. Né? Então, ele usa a palavra como. Veja que a palavra como ela é comparativa. Né? Eu corro como uma onça. O que está dizendo que eu sou uma onça? Não, eu estou correndo como se fosse, é comparado. Né? Você tem a partícula ros no grego. Então você pega Efésios, tem a partícula comparativa, que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus Cristo. Não é que o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou. Não, é que foi comparado, parecido, é comparação. Às vezes o desconhecimento e a desatenção numa palavrinha tão pequena como a palavra como, ou a partícula ros no grego, a pessoa ela distorce o texto. Primeiro porque o problema de Efésios, ele está falando sobre casamento. Ele não está falando de profecia, ele está falando de casamento. Então ele utiliza Cristo e a igreja como uma figura de linguagem para como deveria ser o casamento, né, as relações. Né? Mas não que isso seja de fato. Não que isso seja de fato. Por quê? Dentro da Bíblia, nós somos sempre os convidados. A igreja ela é convidada. Ela nunca é a noiva. Pode olhar nas parábolas. Pode olhar nas parábolas de Cristo. Olhe parábola por parábola. Nós somos sempre os servos e os convidados. Nós nunca somos a noiva. Né? Nós nunca somos a noiva. E aqui ele trata disso. Né? Ele trata até né, a igreja é o corpo de Cristo antes de casar. Aí tem aqui a igreja é um exército, não uma donzela sentada na janela. Eu gostei desse capítulo aqui. Né? E é de fato. Então, é interessante. E veja que eu não descobri que a igreja é a noiva, não foi por esse livro aqui não, tá? Não foi por esse livro não, foi por outro, foi pelo meu instrutor bíblico. E aí eu volto foi um cara que me ensinou isso, e aí eu peguei esse tema e decidi trazer para a internet. Mas isso demonstra, o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente ouve muitas coisas de muitos pregadores, pastores e seja lá o que for, mas a gente tem que, nós temos que nos deter e pesquisar por nós mesmos. Então, não é porque o negócio está estabelecido, todo mundo está falando, que a gente tem que concordar. Não, você pode até concordar, mas depois de você ter feito uma pesquisa prévia sobre o assunto. E não só ficar pegando o texto e usando do vício. Porque entra igual aquela história do macaco. Tinha um grupo de 10 macacos, que os cientistas fizeram o quê? Colocaram 10 macacos numa sala, e eles colocaram uma banana. Toda vez que o macaco pegava uma banana, descia água sobre eles. Então o que acontece? O primeiro macaco foi pegar a banana, caiu água sobre ele, sobre todos os macacos. Quando o segundo foi pegar a banana, caiu água sobre eles. Então, esses 10 macacos, toda vez que eles viam a banana, e eles iam pegar a banana, descia água. Então, o que eles fizeram? Tiraram um macaco e colocaram outro macaco. Quando esse macaco ele chegou, ele viu a banana, o que ele foi fazer? Ele ia pegar a banana. Na hora que ele ia pegar a banana, ele tomava pau dos outros 9. Ele tomava pau dos outros 9. Aí olha que louco. Tiraram outro macaco e jogaram. Até quando eles trocaram,
todos os... Opa, deixa eu só dar uma... E aí eles foram trocando todos os macacos, a ponto de que, quando trocaram todos os macacos, não eram aqueles macacos da primeira geração, quando chegava um macaco novo, o que eles faziam? Quando o macaco novo ia pegar a banana, os outros desciam a lenha, mesmo sem descer água. Mesmo sem descer água. Por quê? Porque esses macacos aí, da segunda geração, aprenderam com os macacos da primeira. E o que acontece? A mesma coisa acontece na sociedade humana, dentro da igreja, dentro dos grupos, que um vai repetindo apenas o que o outro está fazendo, sem saber por quê. E esse assunto da igreja ser a noiva de Cristo, ou a esposa, dependendo da tradução que você utiliza, é um assunto de macaco, é um assunto de repetição. E eu convido você a pesquisar o assunto. Tanto que ele é um assunto tão claro que ele não é uma coisa do Novo Testamento. Ele é uma coisa que já acontece no Antigo Testamento. Eu me lembro que minha esposa, ela gosta muito de ler, ela faz muito ano bíblico. E um dia ela falou assim, Adolfo, olha esse capítulo aqui de Isaías falando sobre a noiva de Cristo. Eu falei, o quê? Olha que interessante. E aí eu vou olhar, não é um capítulo não, são 3 ou 4 capítulos lá em Isaías só falando sobre a noiva de Cristo. Sobre a noiva de... Sobre quem é a noiva, né? Sobre o que realmente é a noiva. E isso é confirmado, é continuado no Novo Testamento. Então assim, você pode concordar comigo, pode discordar, mas uma coisa eu peço que você faça, que é pesquise, analise. Observe cada palavra do texto, as nuances, significado. Não ignore nada. Não é porque você já foi empurrado e você acredita nisso, que você deva achar que outra interpretação está errada. Às vezes é você que está errado e que você está com uma interpretação viciada. Está com uma interpretação viciada, que é isso que eu quero dizer. É isso que demonstra quando a gente fala de um assunto tão simples, de um assunto que não é um problema escatológico, não é um problema profético. Escatológico é profético, né? Não é um problema, mas ele é um problema de vício de pesquisa. É aí que mora o perigo. Por quê? Se a gente fica repetindo o que os outros dizem sobre um determinado tema e nós não pesquisamos por nós mesmos, a gente cai na história dos macacos. Entendeu? É essa a problemática, é isso que eu quero trazer, é isso que eu quis e que eu levantei, né, levanto nesse vídeo, né? E caso queiram saber mais, é só pegar o vídeo lá, a igreja é a verdadeira noiva de Cristo, Adolfo Clare, põe aqui, vocês vão ver alguns vídeos sobre o tema, né? Mas fica o meu convite, tá? Fica o meu convite aqui para vocês, leiam A Esposa de Cristo ou A Noiva de Cristo, quem é? LTT, Robert Elan, doutor Robert Elan, e é isso aí, tá? E é um livro assim, curto, né? 83 páginas, não é muita coisa, é uma leitura leve, explicando ponto a ponto. Quando assim, eu já tinha entendido o assunto de primeiro. Quando eu fui pesquisar mais, eu encontrei esse livro sobre o assunto, eu falei, nossa, cara, o bagulho é louco, né? O bagulho é louco. Mas é isso aí. Um abraço a todos. Se gostaram desse vídeo, se tornem membros do canal, apoiem aqui. Caso alguém queira falar comigo, só entrar em contato, meu telefone está na descrição. E no início da página inicial desse canal, você tem um curso de grego, você tem um curso de grego de crítica textual livre, disponível para vocês, 100% grátis. E também na página inicial, nos links lá, na parte de link, você tem um curso de teologia, pagamento único, caso você queira aprender mais, ok? Um abraço a todos, Adolfo Clare à disposição.